Shavua Tov Lekulano, vamos começar esse vídeo com a alegria de estarmos na presença, daqui a pouco, Malave Malka, com a presença do Mevakeshei Emoni Rebbe, o Rebbe Yoel Kahn, o filho mais novo de uma linhagem dos Rebbes de Todos Aharon, né? Tem Todos Aitzak daqui a pouquinho. Vamos ter a alegria de participar dessa Malave Malka, e com isso eu conecto o assunto de Malave Malka com a forma da gente estender a santidade do Shabat para a semana. Assim traz Baal Shem Tov e anteriormente Davi Hamelech, que uma das formas de acrescentar a Berachá que a gente recebe no Shabat é através de fazer o que chamamos de o que seria uma quarta refeição. Assim consta no Patar Eliyahu, e também assim traz na Gemara que aquele que participa da Seudah Shelishi, ele não vai sentir chamadas dores do parto, que é a Ekev HaMashiach, e Bezrat Hashem que todos nós possamos ter os erros de ter e ver e participar desse momento tão especial, Bekarov, em nossos dias. Mas a quarta refeição, a Malave Malka, se refere a estender aquilo que a gente recebe do Shabbat. Por isso que um dos costumes é deixar um pouco, ou produzir um pouco mais da comida de Shabbat para a semana. O Baba Sali, durante a semana, ele se alimentava um pouquinho daquilo que restava das Seudot de Shabbat. Então aquilo trazia nutria de uma força espiritual ainda maior do que ele desenvolvia na conexão de cada pessoa. E na Malave Malka, o costume é se lavar as mãos e fazer a berachá de Omotzi, se comer os pães e se estender esse Shabbat. Isso é uma referência ao que seria o Isru Rag, estender um Rag, no caso do Shabbat, estender a santidade do Shabbat, como consta também numa Masechet Brachot e numa Masechet Brachot também, tanto Yerushalmi como o Bavli, na página 64a, atrás sobre a palavra Shalem, que é Shalom, é um dos nomes de Deus também, como o próprio nome Shabbat. Por isso que muitos sefaradim de manhã cedo não têm o costume de dar Shabbat Shalom, porque eles podem estar com a boca suja e não se pode pronunciar o nome de Deus em vão. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que em relação ao Shabat, a força do Shabat, a gente estende através da alegria, do estar presente. Isso também a gente encontra no grande Rebbe Shaeri de Keristem, e quem possa ter os erros de conhecer um pouquinho mais do Sessi Rebbe, que influenciou muitos Hassidim, muitas Hassidiot em relação ao ato de Arnasat Orim, de receber as pessoas, principalmente nas chamadas Seudot, e levar alegria. Uma outra forma também de acrescentar a Berachá do Shabbat durante a semana é utilizando e fazendo o que chamamos de Vetem Lechá, né? Vetem Lechá, nós temos alguns costumes. No caso, Vetem que Kadosh Baruch Hu possa te dar aí da bênção do Shabbat para durante a semana. E nós temos uma variação em relação a esse costume. Os Hassidim têm o costume de fazer em pares, né? Pode, inclusive, o homem com a esposa, e pode também dois amigos, mas o costume Hassid Chabad é fazer em pares. Ashkenaz, assim que termina a tefilá de Arvit, ele faz a Havdalah, no próprio Shul ele faz Vetem Lechá. E há aqueles que, assim que chegam no Shul, assim que chegam do Shul em casa, fazem em casa também o Vetem Lechá. Ashkenaz e Sefaradim fazem sozinhos o Vetem Lechá. Mas o mais importante é trazer essa berachá. Consta no Masechet Brachot, na página 38, os sábios discutem qual é o mérito da pessoa fazer tefilá. E um dos méritos é o mesmo mérito, por exemplo, de uma mezuzá. Shomedo Letod Le Israel. Ele nos guarda. Um dos nossos sábios viu que duas forças, dois anjos acompanhavam as pessoas no momento da tefilá. Daí a importância de fazer tefilá para a gente estar sempre protegido e conectado e consciente de Kadosh Baruch Hu.
e agora das brachot do Shabbat, fazendo uma conexão com a Parashá Re'eh, que é uma Parashá ligada à visão daquilo que a gente pode ter. Lembrando que o interessante é que possamos ter Ain Tov ou Ain, possamos ter Ain Tovim ou Tovot, mas jamais Ain Hará, nunca olho ruim. Tovim, que a gente possa ter outros olhares em relação a determinado fato ou determinada pessoa, e Tovot em relação àquilo que a gente olha em relação às pessoas, né? Independente se é Nekevá, Zahá, ou seja, se é homem ou mulher, a gente tem que antes tem um querido Avrer, que eu percebo características muito especiais, e nós temos a alegria de chamá-lo de Hades, porque são as Rashei Tevot do seu nome, mas ele sempre está observando antes de falar alguma coisa. O que isso tem nos ensinar? Que antes da gente fazer um din, antes da gente fazer um julgamento, ou de falar alguma coisa, a gente tem que olhar. Isso é importante para os nossos dias e para todos os dias. Isso em relação à própria Parashá Re'eh. E em relação a Re'eh, também no primeiro passuca se fala sobre Berahá ou Klala. Berahá é Berahá que temos que fazer, e essa Berahá faz com que a gente se isente de ter Klala. De que forma? Se a pessoa está ocupada em fazer bênção, ela vai estar muito distante de receber uma maldição. Ou, através de uma Berahá, ela apaga um determinado mal decreto que também possa ser e se manifestar através da Klala. Nesse ponto, nós temos também um outro dado muito interessante sobre o que traz o Rebbe de Lubavitch sobre o ato de Aser e Taser. Isso se refere na Parashá, no finalzinho da quarta aliá, antes do contato do segundo dízimo, nós temos a relação no 22º verso, que se refere a algo muito interessante. Já iniciando a quinta leitura, mas a promessa que Kadosh Baruch Hu traz para nós, assim consta também no Maser Tanit, e eu vou utilizar como base de texto essa belíssima tradução do Humash, Hamishah Humashei Torah, da editora Mayanot. Belíssima explicação em relação a uma própria carta pública, com a tradução livre. O Rebbe traz para a gente a importância da Tzedakah. Quando você faz uma Tzedakah, você automaticamente faz uma brachá, você se desconecta do que seria um mau decreto ou de uma klalá. A klalá é aquilo que nos tira da conexão com Deus e aquilo que faz, que se refere, por exemplo, a um que seria uma punição, uma culpa. Mas aquele que faz atos de bondade e todo aquele que olha para você, o que chamamos de olho gordo ou inveja, através de uma berachá, através de um bom ato, tudo isso cai por terra. Não tem que se preocupar, porque quem protege Am Israel, protege todo aquele que protege os outros, que faz o bem para os outros. E da importância, assim como a gente estende o Shabat, a gente tem que estender as nossas berachot para todas as nossas famílias, nossos amigos, e sempre a força da Emuná e da Tefilá transformam. Por isso, eu recomendo a todos acrescentar um pouquinho, ou na Tefilá, ou no estudo de Torá Kedushá, Talmud Torá Keneged Kulan, mas a todos vocês fica a dica de vocês pesquisarem sobre Veitem Lechá, fazer no Motzei Shabbos, e pesquisar sobre uma sequência de salmos que transforma, purifica, como traz o Rebbe Nachman de Breslov, chamado Tikkun Hakli. Eu vou colocar embaixo desse vídeo o sede e a ordem que podem ser feitas, e entre muitas das coisas ajudam sobre Tikkun em vários aspectos da nossa caminhada. Estudando na quinta-feira da semana anterior, nós conversávamos sobre elementos que podem modificar a nossa Neshama de forma positiva. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar da importância de estudar as Mishnayot, Mishnayot, que é a base da Gemara, que é o Talmud. O Talmud é constituído de Mishnayot e tem, digamos assim, a participação dos sábios
dos nossos Chachamim. E aquele que estuda Mishnayot muda de forma positiva a sua Neshama, porque as mesmas otiot de Mishnah é Neshama. Então, hoje é um belo dia. Hoje passamos de um Shabbos, mas ainda estamos em Rosh Chodesh, por isso Rosh Chodesh para todos, Chodesh Tov, Elu, e acrescente Tehillim, acrescente Torá, acrescente bons altos, acrescente Tzedakah. Tzedakah também pode ser escutar a pessoa, atender o telefonema, até pensar positivo sobre uma pessoa. Só coisas boas hoje e sempre. A partir de amanhã, pelo costume Rabad, se acrescenta 3 perakim akol yom lifi ma'anar lasot b'tehillim. Acrescentar 3 salmos todos os dias. E para ter um riso, para ter um ânimo, para a gente ter um ânimo, o próprio Mevakashei Emuneh, o Rebbe Yoel Kahn, ele faz os Tehillim quase todos os dias. Então, que possamos ter boas notícias hoje e sempre.